Durante a sessão do plenário do Senado, os senadores Jaime Campos, Magno Malta, Eduardo Girão e astronauta Marcos Pontes apoiaram o senador general Hamilton Mourão, que havia se oposto à PEC proposta pela extrema-esquerda para retirar direitos políticos de militares. Após o discurso do general Mourão, o senador Jaime Campos apontou que a PEC é discriminatória. Ele disse: "Estou chegando à conclusão de que esse é um preconceito. Acho que é um direito, sobretudo. Nós falamos muito em democracia, em Estado democrático de direito. E nesse caso, particularmente, lamentavelmente, esta PEC aqui, com certeza, parece que tem a finalidade maior de discriminar, impossibilitar e, sobretudo, como o senhor bem disse, também é um direito líquido e certo para que o militar possa também disputar uma eleição." O senador Magno Malta, falando em seguida, alertou que a PEC é um indicativo do regime que está se consolidando no Brasil, que nada tem de democrático. O senador disse: "Nós temos no Brasil cidadãos de segunda classe, os de primeira classe e os de segunda. Mas nós estamos vivendo agora já dentro de um regime em que o que importa é o partido, o resto que se lasque vai viver de cesta básica." Magno Malta afirmou que a oposição à PEC não é em defesa especificamente dos militares, mas em defesa dos direitos fundamentais. Ele lembrou: "Nós sabemos que isso tudo é cumprimento de promessa de campanha. Botarei os militares no seu devido lugar. Não tenha dúvida de que isso é parte do discurso." O senador Eduardo Girão, por seu turno, afirmou que a PEC é no mínimo inoportuna. Ele disse: "Eu confesso quanto estou constrangido como senador desta casa de estar deliberando sobre uma PEC inoportuna, para não se dizer mais coisa, como essa PEC aí da candidatura de militar a cargo eletivo. Não existe cidadão de primeira classe e de segunda classe. Quem de nós tem o direito de dizer quem é que deve vir para cá ou quem é que deve ir para lá? Ou um jornalista que está cobrindo essa matéria não poder se candidatar? Pelo amor de Deus, bom senso." Girão apontou que até mesmo o relator, senador Cajuru, está vendo que não é o momento, até pela pacificação desta nação, que é pelo que a gente tem que lutar. Você segregar neste momento não é correto, nem com as Forças Armadas e nem com o passo seguinte, que a gente sabe qual é, com policiais militares, que estão em contato direto com a população, vendo a tragédia da segurança pública deste país, que cada vez mais se agrava nesse governo Lula, em que a impunidade está contaminando todos os setores da sociedade. O senador acrescentou: "Nós precisamos de temperança neste momento e não de acirramento, não de vingança, não de revanche, que é o que parece o objetivo dessa PEC inoportuna, para não dizer mais coisa." O senador astronauta Marcos Pontes resumiu a questão apontando que a proposta é ilógica. Ele disse: "É ilógica por 3 razões básicas. Ela é ineficiente, ela é inconstitucional e ela é discriminatória." Ao explicar a discriminação, Marcos Pontes disse: "Ela é discriminatória porque pega uma parte da sociedade e tira direitos dessa parte da sociedade." Astronauta Marcos Pontes rebateu narrativas e afirmou: "Essa PEC 42 é ilógica, inoportuna, ineficaz, inconstitucional e discriminatória. E eu acho que o bom senso e a lógica nos fazem ir completamente contra a ideia apresentada. Tenho até vergonha de ter que discutir algo desse tipo numa casa como esta." No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados,
entre outras. Para esses subcidadãos, não há direitos humanos, garantias fundamentais ou devido processo legal. A renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 31 meses de trabalho do jornal está sendo retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Solidarizar, perfeito o raciocínio. Nós temos mais 3 sessões aqui que foi realizado, 2, são 5, para nós debatermos, aprofundarmos esse assunto, que eu acho que é perfeito a fala de Vossa Excelência da tarde de hoje, como o senhor manifestou de ontem, e o que é bom que o senador Cajuru, que é relator da matéria, está disposto a discutir, né? Caso contrário, nós estamos discriminando, com certeza, não é grande, é preconceito. Acho que chegar na conclusão que isso é um preconceito. Acho que é um direito, sobretudo, nós falamos muito de democracia, Estado Democrático de Direito. E nesse caso, particularmente, lamentavelmente, essa PEC aqui, com certeza, ela parece que tem finalidade maior, discriminar, impossibilitar e, sobretudo, como o senhor bem disse, também é um direito líquido e certo para que o militar possa também disputar uma eleição. Com certeza, o que prevalece é que a lei é muito clara, que antes dos 10 anos, até 10 anos, aí sim ele tem que pedir o quê? Baixa do Exército para que ele pudesse baixar. Caso contrário, o cidadão tem 25 anos de serviços prestados, quando vai ser candidato, ele perde seu direito. Eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão e conta com o meu apoio. Muito obrigado. Senador Magno Malta, Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra como orador ou para discutir a matéria? Para discutir. Vossa Excelência tem a palavra para discutir. Para discutir também, presidente, depois. Senhor presidente, senhores senadoras, senhores senadores, o público que nos ouve, bom seria de fato que o proponente aqui estivesse. As questões técnicas colocadas pelo senador Hamilton Mourão, certamente ele fala do assunto e fala daquilo que lhe é próprio por conhecimento, como falaria também o nosso senador astronauta, que é oriundo da caserna. Não sei se temos mais alguém aqui oriundo da caserna. Mas como nós estamos vivendo a ditadura do proletariado, o sonho sonhado em 64, que segundo Gabeira, ninguém nunca lutou por democracia, uma inversão, uma mentira, contada diversas vezes, eles agora são democratas. Aí Gabeira desmente, nunca lutamos por democracia, é mentira, diz Gabeira. Lutamos por uma ditadura do proletariado. Aí vai lá o líder, presidente nacional do PV, Jorge, não sei o que lá o nome dele, foi candidato a presidente. Ele era de um dos grupos armados. Ele disse, nunca lutamos por democracia, isso é falácia. A gente queria uma ditadura do proletariado, não ditadura militar.
E aí ele dá uma risadinha e diz: os militares fizeram muito mal a nós, mas riu de novo. E disse: mas nós fizemos muito mal a eles, muito mais. Dê um Google aí, entra no YouTube. Essa gente nunca gostou de polícia, pelo amor de Deus, gente. Morre, fica todo mundo assoviando, alheio, quando morre um policial, quando cai alguém em combate. Não serve nem como ser humano, é só mais um número, e que eles não querem contar. Quem passa pano para vagabundo vai gostar de Forças Armadas? O sonho deles foi detonar a vida inteira. Assim que a Dilma assumiu, criou a Comissão da Verdade, para humilhar os militares. Eu queria que Jacques Wagner estivesse aqui, porque ele foi ministro da Defesa. Olha onde é que o Brasil chegou. Foi ministro da Defesa, o assessor dele, Zé Genuíno. Olha onde o Brasil chegou. Nós temos que aproveitar esse momento e discutirmos tudo. Eu não tenho vocação para flanelinha. Não vou passar o pano. Você pega um homem que luta pela sua comunidade, além de ser um policial, um cabo. Aqui eu estou falando de polícia militar e polícia civil. Um soldado. Um indivíduo que é policial civil, senador Cleitinho. Ele ganha uma eleição para vereador, ele precisa renunciar. Deixar de ser cabo da polícia, depois ele perde a reeleição dele de vereador, ele não tem mais nada, porque ele não tem direito a voltar. Nós, a oposição, precisamos enfrentar esse tema, porque a roda gira. A roda gira, uma hora vai sair desse gancho. Uma hora vai ter que sair. E é hora de rediscutir o papel das Forças Armadas no Brasil. O nosso grande adversário é o crime organizado. A Rússia nunca disse que invadia aqui. Xi Jinping nunca disse que invadia aqui. E nós temos generais hoje que dão continência para bandido. Mas eu vou defender. Nós temos no Brasil cidadãos de segunda classe. Os de primeira classe e os de segunda. Mas nós estamos vivendo agora já dentro de um regime onde a importância é o partido. O resto que se lasque e vá viver de cesta básica. Pois bem, senador Mourão terá todo o meu apoio. Não é pelo pequeno e ínfimo número daqueles que estão na caverna e estão na política. E que é capaz e necessário que jogue os anos vividos na caserna fora, que abra mão disso, se quiser disputar um mandato eletivo. Olha, eu tenho uma fala interessante do ministro Alexandre de Moraes. Tem gente que tem medo até de falar o nome dele, porque fala para mim, ali no cafezinho, tem senador que fala para mim: ó, rapaz, assim, eu tenho até medo, que eu não sei o que tem na cabeça desse cara. Eu também não sei o que tem na cabeça dele, não. Mas eu sei o que tem na minha, e eu vou falar. Essa roda vai girar. Ele disse na CCJ, quando foi sabatinado, e eu gostaria tanto de ser aparteado por senadores que estavam na sabatina dele e que ainda permanecem aqui, para dizer se eu estou mentindo, eu estou falando a verdade, ou se quem mentiu foi Alexandre de Moraes. Estou vendo pelo menos 3 aqui. Fez um discurso sobre liberdade. Ninguém mais conseguirá falar como ele falou. Liberdade. Perguntado sobre ativismo judicial, ele disse que quem tem medo de críticas, que saia da vida pública. Quem tem medo de ser criticado, saia da vida pública. E Rosa Weber completou dizendo: um homem que quer discursar nesse ativismo judicial a que o senhor se refere, que desça da sua posição, entregue a sua toga e vá disputar a eleição. Mas o cara hoje entrega a toga e no momento seguinte vira assessor da JBF. O grande Lewandowski.
Essa figura impoluta. Eita! Agora o Brasil vai enfrentar o crime organizado, porque esse, aqui sentado na cadeira de Pacheco, presidente, ele estava sentado aí, quando ele cuspiu na Constituição, rasgou a Constituição e deu direitos políticos a Dilma, que é a Constituição que a cassou por crime de responsabilidade fiscal. Ele deu a ela direitos políticos. E Bolsonaro não tem direitos políticos, senhor presidente, porque fez uma reunião com embaixadores. E aí é o seguinte, Mourão, eu espero que a oposição toda esteja unida com você, porque nós sabemos o seguinte, que isso tudo é cumprimento de promessa de campanha. Botarei os militares no seu devido lugar. Não tenha dúvida que isso é parte do discurso. A perseguição religiosa. Eu estava ouvindo um podcast, numa entrevista de Zé Disseu na CNN. Zé disse o seguinte: o mais inteligente de todos, é a mente mais brilhante de todos. Ali não tem ninguém, pode juntar 10 se não compara a ele. O PT enfraqueceu porque os neopentecostais cresceram. O neopentecostalismo entrou nas áreas onde a gente era nosso. Mas tudo aquilo tem um endereço, tem uma chave na cabeça das pessoas. Quando ele diz, não, Tarcísio não vai largar São Paulo para ser candidato. O Zema não tem carisma, mas não podemos subestimar Michele Bolsonaro. Olha, ele está botando uma chave na sua cabeça e está tentando botar na minha que não entra. Sabe o que é? É dividir para governar, é desgastar Bolsonaro elogiando Michele. Senhor presidente, quem não gosta dessas coisas, do cara ser militar, perder o mandato e voltar para a patente dele, Mourão, são as mesmas pessoas que explodiram o teto de gasto e romperam com todas as regras para botar Mercadante presidente do BNDES. São as mesmas pessoas que não abriram a boca, senhor presidente. O Jorge Viana, a quem eu ajudei muito, quando perseguido pela família Pascoal, senhor presidente, ele vivia escondido para não morrer. E a pedido de Tião Viana, irmão dele, e de Marina Silva, eu passei 7 dias no Acre. O Petecão era o presidente da Assembleia Legislativa. O tribunal do júri lá, o fórum, o juiz não quis receber a CPI com medo. Ele recebeu. E aquilo ali foi a libertação do Acre. Senador Magno Malta, agora é presidente da para concluir. Já deu 5 minutos já? Na verdade, deu 10 mais 2, então Foi? 12 minutos. Como nós estamos na discussão da matéria, nós vamos concluir. É porque eu não prestei atenção no relógio, porque você sabe que eu sou meio bem rápido. O Jorge Viana, presidente da Apex, precisava ter um curso de direito. Ele mesmo mudou o regimento interno e continuou no lugar. Essa gente gosta de coisa tudo certinha. Por isso, Mourão, que eles vão votar contra você. Mas você terá o nosso apoio. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Magno Malta. Para discutir, senador Eduardo Girão. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar tanto a fala do senador General Mourão, quanto a fala do senador Magno Malta, muito pertinentes. Eu confesso, senador Jorge Seife, o quanto eu estou constrangido, como senador dessa casa, de estar deliberando sobre uma PEC inoportuna, para não se dizer mais coisa, como essa PEC aí da candidatura de militar a cargo eletivo, senador Marco Rogério. Não existe cidadão de primeira classe, de segunda classe. Quem de nós tem o direito de dizer quem é que deve vir para cá ou quem é que deve ir para lá? Ou um jornalista que está cobrindo essa matéria não poder se candidatar? Pelo amor de Deus, bom senso. E eu quero aqui parabenizar o senador Jorge Cajuru pela sua grandeza nesse momento de ter revelado que está seriamente propenso
a abdicar dessa relatoria. Porque entendeu, conversa com colegas aqui, entendeu que isso não é correto, isso não é justo. Ele é um senador independente. Por mais, faz parte do jogo político, ele é da base do governo, defende o governo aqui, como eu já vi em várias pautas, mas nessa ele está vendo que não é o momento, até pela pacificação dessa nação, que é o que a gente tem que lutar. Você segregar, nesse momento, não é correto. Nem com forças armadas e nem com o passo que a gente sabe qual é, com policiais militares que estão em contato direto com a população, vendo a tragédia da segurança pública desse país que cada vez mais se agrava nesse governo Lula. Onde a impunidade está contaminando todos os setores da sociedade. Então, a gente ir com uma pauta dessa nesse momento é um desserviço à nação, e eu quero deixar muito claro que vou apoiar o senador Mourão com a iniciativa de uma sessão de debates aqui nesse plenário da Casa, como nós já tivemos, sobre droga, sobre aborto, sobre outras situações. Nós precisamos trazer a sociedade para ver o que é que ela acha disso. Senador Mourão, parabéns, conte comigo. Nós precisamos de temperança, senador Flávio Bolsonaro, nesse momento. E não acirramento, e não vingança, e não revanche, que é o que parece o objetivo, senador Rogério Marinho, dessa PEC inoportuna, para não dizer mais coisa. Muito obrigado. Senhor presidente. Para discutir, senador astronauta Marcos Pontes. Ok. Senhor presidente, embora seja militar da reserva da Força Aérea Brasileira, sou piloto de combate da Força Aérea Brasileira, mas a minha fala vai ser mais com relação à lógica e o bom senso que precisa prevalecer, acima de tudo, nas decisões que nós tomamos aqui em nome da população brasileira. Essa PEC 42, apresentada, discutida, né, pelo senador Mourão, com toda a razão, ela é ilógica. E ela é ilógica por 3 razões básicas. Ela é ineficiente, ela é inconstitucional e ela é discriminatória. É ineficiente, primeiro, porque o número de militares da ativa que se candidatam e que vencem eleições é ínfimo comparado com o efetivo da tropa de qualquer uma das Forças Armadas. Ou seja, não existe nenhuma razão prática para que essa PEC exista. Segundo, ela é inconstitucional porque ela tira direitos adquiridos de cidadãos que estão na função de militar para defender o nosso país, inclusive com o sacrifício da própria vida, se isso for necessário. E é importante que se lembre disso, todos aqueles que pensam a favor de uma PEC desse tipo, porque no momento mais difícil da sua vida, ou da vida do país, esses militares estarão lá para defender as suas famílias e os seus descendentes. Terceiro, ela é discriminatória porque pega uma parte da sociedade e tira direitos dessa parte da sociedade. Alguém poderia até dizer que isso é feito porque os militares têm acesso a armas, têm acesso a equipamentos que podem, de certa forma, colocar em risco. Então, algum tipo de ideia, ou poderia ter um ganho de poder excessivo se a política invadir ou transcender as fronteiras do quartel. É só que, se a gente for pensar dessa forma, existem outras classes que também trabalham com, entre aspas, armamentos que podem ser até muito mais letais do que os armamentos que são de posse das Forças Armadas ou Forças Auxiliares. E esses armamentos, a gente pode pensar como a nossa intelectualidade ou os nossos jovens.
É sabido por todos aqui também que uma universidade, por exemplo, ela não pode ter participação política. Você não pode fazer campanha numa universidade e é extremamente danoso para o país a politização no sentido partidário dos cursos universitários. Portanto, seria lógico pensar que na sequência de ideias, uma próxima classe que tem acesso, então, a um armamento bastante grande, que é a nossa juventude, também não poderia se candidatar ou teria que sair, por exemplo, do magistério para poder se candidatar a qualquer cargo político. E isso, até onde que eu sei, não existe. E também não pode ser membro de nenhum partido. Seria interessante colocar isso, talvez, como os militares, que não podem ser membros de partido. Portanto, essa PEC 42, ela é ilógica, inoportuna, ela é ineficaz, inconstitucional e ela é discriminatória. E eu acho que o bom senso e a lógica nos faz ir completamente contra uma ideia apresentada. Eu tenho até vergonha de ter que discutir algo desse tipo aqui numa casa como essa. Obrigado. Para discutir, senador Marcos Rogério. Senhor presidente,